Oi, gente! Bem-vindos ao canal novamente. Faz um tempão que eu não trago mais vídeo pra cá, mas volto hoje com uma novidade. Um cenário novo pra apresentar vocês, um novo estilo de vídeo que eu trouxe. Comecei a ler bastante e esse meu estilo literário me trouxe a ter vontade de fazer vídeos trazendo a minha experiência, pra gente trocar um pouco dessa experiência, trocar coisas assim. Eu trazer um pouco dessa coisa, desse meu novo mundo pra vocês. E também porque é um tipo de vídeo que eu procuro bastante na internet, vídeos sobre alguns livros e sem aquele tal do nosso spoiler, né? Porque convenhamos, ninguém quer muito spoiler quando tá lendo ou procurando sobre algum tipo de livro, né? Então, vou soltar a vinheta do canal e logo depois falaremos sobre um livro que eu li recentemente e que eu já sabia praticamente o que ia acontecer. Mas espera aí, não vamos soltar muita coisa. Vamos deixar pra tudo pra depois da vinheta. Então, 3, 2, 1, roda a vinheta. Então, pra começar, o livro que eu trouxe pra vocês hoje é o livro Suicidas, do Rafael Montes. E como vocês veem, eu marquei muita coisa. Eu fiz um resumo do que eu vou falar aqui, pra ter certeza que eu não vou falar spoiler, né? Só vou falar o que eu achei propriamente dito da minha leitura, minha experiência literária com o livro. Vou falar um pouco também do autor, que é o Rafael Montes, que sinceramente foi quem despertou esse meu lado literário, porque antes eu não lia, eu não gostava de ler, e o primeiro livro que me despertou, me tirou essa vontade de ler loucamente, foi o livro do Rafael Montes, Dias Perfeitos. Se fosse dar uma dica pra vocês, essa foi uma dica até de uma amiga que me apresentou ao autor, seria começar por Suicidas, que foi, aliás, o primeiro livro dele. Não a primeira obra que o autor publicou, né? As primeiras obras que o autor publicou seria contos, mas essa área, assim, de livro mesmo foi Suicidas. A partir de Suicidas, os livros que ele escreveu na ordem, você percebe nitidamente um progresso, assim, muito positivo. O gênero é policial, meio suspense. Aliás, é o meu gênero favorito. A letra dele é muito boa, sabe? Eu gosto bastante da escrita dele, da fonte que ele escolheu. É muito boa. E ele é narrado de 3 formas. No presente, né? No caso, que seria quando as mães dos falecidos suicidas se encontram na delegacia para conversar sobre o caso e botar os pingos nos is, assim, né? E elas nunca souberam sobre as coisas que aconteceram exatamente. E nesse dia específico, elas leem um manuscrito do Alexandro, Alex, enfim. Como vocês preferirem, ele foi quem escreveu basicamente tudo o que aconteceu durante o suicídio e elas vão ler isso como uma delegada. Enfim, isso mexe muito com elas, psicológico delas, tem acusações, enfim, é muito bom. Não vou dizer ao certo o que acontece, mas tem muito suspense no ar, assim, que acontece nesse presente, nessa parte, assim, desse diálogo. Também tem a parte dividida que é tipo um diário do Alexandre, eu nunca sei falar o nome dele, que ele conta basicamente as coisas antes da roleta russa. Não necessariamente coisas que aconteceram com ele, mas sim acontecimentos literalmente que acontecem antes da roleta russa. Com o Zek, que é um dos principais, que foi o que planejou a roleta russa. A Valéria, que é uma outra aí que entra na história, que vocês vão entender. Maria João, Lucas, enfim. Diversos personagens que acabam se encontrando
em Cyril House. Não sei também dizer isso, em inglês não é meu forte. Mas acabam se encontrando no porão de uma casa pra jogar roleta russa. E o último, por fim, né, obviamente, é esse livro narrado o tempo todo pelo Alexandre, não sei. Ele escreve ao vivo e a cores o que acontece o tempo inteiro na roleta russa. É basicamente isso que acontece a história inteira. A história é isso. Basicamente, se fosse a Amanda me diz um resumo da história, seria um grupo de jovens que todos são muito problemáticos. Não tem um ali que se salva. Todos têm algum tipo de problema. E eles decidem, num dia, se juntar num porão de uma casa. Não é uma casa Não é uma casa qualquer. É uma casa específica que tem a ver com um dos personagens, que lendo você percebe a ligação da casa. Logo no começo do livro, você descobre o porquê da casa, daquela casa, porque naquela casa, enfim, o porquê daquilo tá acontecendo. Tudo é explicado no livro. Uma outra coisa é que tem muito plot twist. Plot twist, eu não sabia até ontem o significado dessa palavra. E fui pesquisar o que seria. Plot twist é basicamente rompantes muito grandes nas histórias, sabe? A história tá rolando, tá indo pra um caminho e do nada acontece alguma coisa que você não esperava. E assim, a história, obviamente você sabe pra onde que vai, mas as coisas que acontecem com alguns personagens você não esperava acontecer. Isso é muito bom no Rafael Montes, ele te pega de uma surpresa inesperável, que você fica, meu Deus, mas eu não esperava isso, como assim? Isso aconteceu muito comigo em Dias Perfeitos, mas isso é um papo para outro vídeo, se vocês quiserem. Deixa aqui nos comentários que eu falo sobre a minha experiência em Dias Perfeitos do Rafael Montes. Uma coisa, assim, negativa é que tem muita violência gratuita. Assim, aí você fala, Amanda, contra a violência, não sei o que. Não. O livro, ele demanda violência. Tem que ter uma violência, obviamente, mas não é uma violência sadia como tem alguns livros do Rafael Montes e que dá pra se entender o porquê. É muita violência gratuita, sabe? Que tá ali, mas se não tivesse, teria o mesmo sentido do livro. Muito bizarras que acontecem aqui e que a maioria são muito nada a ver, sabe? Por exemplo, os postiches rosas são as mortes, né? Eu marquei os postiches rosa. Tem muitas mortes, porque obviamente é uma roleta russa, né? Botei as coisas muito absurdas em amarelo. Uma coisa que me deixa muito marcante das obras do Rafael Montes em si é que o Rafael Montes sempre nas obras dele deixa implícito algumas coisas que ele vai botar em outras obras ou que vão acontecer em outras obras. Por exemplo, esses marcadores verdes indicam algumas coisas... Cadê? Algumas coisas que aparecem em outros livros dele. O Alexandre, ele escreve um livro chamado Dias Perfeitos. E, por coincidência, o livro do Rafael Montes, um dos livros do Rafael Montes, se chama Dias Perfeitos. Ou seja, tem algumas coisas que combinam. Sempre tem algum personagem ou alguma característica que se repete em alguns livros, sabe? Isso é comum nas obras do Rafael Montes. E isso é muito positivo, porque eu fico lendo e tento achar qualquer coisa, qualquer semelhança. Eu escrevi basicamente isso. E, assim... O livro em si eu recomendo muito, porque foi uma experiência única. Foi muito bom. Eu espero que esse vídeo faça com que muitas pessoas tenham essa experiência também, que leiam, porque esse livro foi maravilhoso, eu gostei muito. Eu recomendo também que leiam as outras obras do Rafa Montes, ele é um ótimo
escritor, um ótimo autor. Ele fez, acho que algumas séries, tem Um Dia Verônica, que é livro, também virou série da Netflix. Sério, ele não erra nunca, não vi nenhum livro que errasse. Acho que eu só não li O Vilarejo. E, assim, sério, ele é maravilhoso. O livro, ele tem, acho que 430 páginas. E, assim, muito bom. Eu super aconselho. E estou loucamente apaixonada pelo livro do Rafael Montes. Então, aconselho muito vocês a lerem. Deixem aqui no comentário a experiência de vocês, se vocês já leram, o que vocês acharam. Se vocês pretendem ler, se vocês lerem, o que vocês vão achar. Se vocês discordam de alguma coisa comigo, se vocês querem vídeos assim, deixa o curtir que ajuda bastante. Compartilhe com seus amigos. Diz se vocês gostaram do novo cenário. E foi feito com muito amor, pensado com muito amor. E é isso. Um beijo.